Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal TI. No vídeo de hoje, vamos fazer um sistema de cadastro utilizando PHP e MySQL. Peço para que você deixe o like nesse vídeo para ajudar o canal TI e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Então vamos lá. Esse layout demonstrado aqui, ele vai estar aí na descrição para download. Se você já viu o vídeo de como criar login com PHP e MySQL, e fez o login, basta você baixar o arquivo separado chamado cadastro.php, que vai estar aqui na descrição do vídeo, e inserir na pasta juntamente com o seu login. A tela de login é esta aqui que criamos na outra aula. Vou deixar no card aqui o vídeo onde eu ensino a criar o sistema de login. Então voltando aqui para o sistema de cadastro, caso você não tenha feito o sistema de login, eu vou disponibilizar aqui também na descrição os arquivos nessa estrutura que eu estou demonstrando aqui, com a parte de login pronta, bastando você trocar ali as informações de conexão, que você também vai ter essa tela aqui do jeito que eu estou demonstrando no vídeo. Dito isso, vamos começar a nossa aula. Então, de início aqui eu trago o front-end da aplicação, certo? Que é o formulário e as mensagens, e o foco desse vídeo, assim como no vídeo de login, é a parte de back-end. Então, essa parte de cadastro, ela tem basicamente um card informando que o cadastro foi efetuado, um outro card falando que o usuário escolhido já existe. Então vamos precisar fazer essa validação no nosso banco de dados para não deixar o usuário inserir um usuário que já existe. Embaixo temos formulário, com campo nome, usuário e senha. Também, no momento desse cadastro, vamos inserir a data e hora que está sendo cadastrada. Então vou abrir aqui o meu Sublime Text e aqui temos a estrutura do login, como vimos na outra aula. A diferença é que temos aqui um novo arquivo chamado cadastro.php. Então pessoal, esse arquivo basicamente, ele tem aqui os cards, como eu já demonstrei, e também os campos. Então temos o campo nome, usuário e senha. Campos esses que vamos inserir no banco. No caso da data não precisa, pois vamos utilizar uma função própria do MySQL chamada now para inserir a data e hora no momento que o usuário estiver cadastrando. Então reparem que esse form aqui ele tem uma action para o cadastrar.php e não temos aqui o cadastrar.php. Então o primeiro passo é criarmos esse formulário. Então Ctrl N se você estiver no Mac, Command N, Ctrl S ou Command S se você estiver no Mac para salvar, cadastrar.php. Então com esse arquivo criado, vamos abrir aqui a tag do PHP e dar início às validações. Então, voltando aqui para o formulário, percebemos que vamos precisar usar a seção para indicar se o cadastro foi efetuado ou o usuário escolhido já existir. Então, vou iniciar com um session start e vou incluir o arquivo de conexão. Caso você queira pegar esse tutorial desde o início, com a parte de conexão, basta acessar o vídeo que está aqui no card de como criar login com PHP e MySQL. Então, vou incluir o arquivo conexão.php e aqui no nosso formulário vamos capturar o campo nome, usuário e senha. Então vamos criar a variável nome, $nome é igual mysqli _real _escape _string, abrimos e fechamos parênteses. Essa é uma função do PHP, onde ela recebe como primeiro parâmetro a instância da nossa conexão. Então vamos passar a variável conexão, que está dentro desse arquivo, e o campo name do nosso formulário, que indica o nome. Então vamos pegar por post esse nome. Esse nome aqui, se você vier aqui no cadastro, é o name aqui do nosso input, assim como tem o name de usuário e name de senha. Então voltando aqui, então vamos criar uma variável chamada de usuário, novamente utilizar a função mysqli real escape string, passando a conexão e agora por post vamos pegar o usuário. Fazer isso também para a senha, criar a variável de senha também, mysqli real escape string, passando conexão e capturando por post a senha. Então, dessa forma, já conseguimos pegar todos os campos do nosso formulário. Voltando aqui para o nosso formulário, vamos ver que tem uma validação de se o usuário existe ou não. Então, como vamos fazer isso? Vamos criar aqui uma variável chamada SQL e vamos ter uma consulta onde ela vai fazer a validação para verificar se esse usuário existe ou não em nosso banco de dados. Então, vou abrir aqui o programa MySQL Workbench. Então aqui vou dar um select na tabela de usuário. Select * from usuário. Dou um executar e notem que temos aqui informações nessa tabela. Como vamos precisar dar um alter table na estrutura dessa tabela, para incluir o nome e a data de cadastro, vou fazer um truncate nela. Então truncate usuário. Então quando executarmos esse comando, todos os registros serão apagados dessa tabela. Então executo aqui, vou dar um select novamente. Notem que não temos mais informações. E agora vou estender aqui na esquerda a minha database chamada login e vou dar o botão direito na tabela usuário, alter table. Aqui vou informar o novo campo chamado nome. Esse campo vai ser varchar 100 ou marcar como not null. E o outro campo vai chamar data _ cadastro. Esse campo datetime not null. Terminando a alteração, dou um apply.
apply novamente, e agora essa estrutura da nossa tabela foi alterada. Então se eu rodar aqui novamente a select, notem que temos agora dois campos novos, nome e data de cadastro. Na descrição do vídeo também vai ter essa parte aqui do banco de dados pronta para você poder executar. Então, como estávamos falando, vamos precisar fazer essa validação para verificar se o usuário existe ou não. Então essa validação ela vai consistir da seguinte query: select count asterisco total from usuário, onde o usuário for igual ao usuário informado. Então, por exemplo, canal TI. Vamos dar o executar nessa query. Reparem que retornou 0. Então, quando existir um usuário com esse nome, a consulta vai retornar 1. Dessa forma, vamos conseguir fazer a validação. Então, vou voltar para o código e informar a query novamente. Então, select count asterisco total from usuário, onde esse usuário for igual à nossa variável usuário que estamos recebendo por post. Então agora vou criar uma variável chamada result, mysqli underline carry SQL. Então aqui executamos a query e vou criar uma nova variável chamada row. Então row igual mysqli fetch assoc e passar o resultado da nossa consulta result. Dessa forma temos que row, o nome do nosso alias do campo aqui total, for igual a 1. Então essa validação vai significar que existe o usuário já informado. Então não vamos deixar fazer o cadastro. Então vou criar aqui uma seção para informar que o usuário já existe, $_session usuário underline existe igual a true. E vou redirecionar. Então header location cadastro.php exit. Então a nossa validação para verificar se o usuário existe ou não está pronta. Antes vamos fazer um ajuste aqui no recebimento das variáveis. Vou utilizar a função trim no que estiver vindo por post para retirar o espaço do início e do fim da string. Então uso trim, fecho ele aqui. Para o usuário também, trim, $_post usuário. E para a senha, além do trim, vamos utilizar a função md5 do PHP para criptografarmos a senha md5. Então agora está tudo certo. Continuando, vamos montar agora a consulta do insert. Então vamos criar uma variável chamada SQL, insert into usuário, passando os campos nome, usuário, senha, data underline cadastro, que são os campos que temos aqui na nossa tabela, né? Vou dar um select asterisco aqui. Então nome, usuário, senha e data cadastro. Usuário ID não precisa porque esse campo ele é auto-incremento. Voltando ao código, vamos utilizar o values e passar as nossas variáveis, nome, usuário, senha e a função null. Depois de null fecho aqui para indicar o fim do values e no final um ponto e vírgula para montarmos a nossa variável. Então, resumidamente, esse insert ele faz a inserção na tabela usuário, passando os campos que o usuário digitar. E no último parâmetro, que é a data de cadastro, vamos utilizar a função null do próprio MySQL, que essa função vai retornar para a gente data e hora. Então, com o nosso insert montado, agora basta validar se essa consulta vai ser executada com sucesso. Então, if conexão carry, passando o SQL. Vamos utilizar igual a true. Abro e fecho chaves. No PHP temos aqui como utilizarmos 3 iguais ao invés de 2. A diferença é que ele vai comparar os tipos de dados. Então, como aqui do lado direito temos um valor booleano, aqui do lado esquerdo também tem que ser retornado em formato booleano. E essa é a forma que a documentação do PHP recomenda para utilizarmos nesse caso. Então, o nosso insert funcionando certo, vamos utilizar $_session e criar uma seção para indicar que o cadastro foi efetuado com sucesso. Então, status underline cadastro igual a true. Por fim, vou encerrar a conexão. Então, conexão close. Então, encerramos a nossa conexão. Por fim, vamos redirecionar de volta para o cadastro. Então, header, location, cadastro.php. Exit. Então, basicamente, o nosso cadastro ele está pronto para funcionar. Vou remover aqui o espaço do fim, Ctrl S, e agora vamos verificar. Então, vou para o meu navegador, vou recarregar a página. Então, vou colocar no nome Canal TI. O meu usuário vai ser Canal TI. E a minha senha, 123. Vou dar um cadastrar. Notem que aqui informou um erro. Na linha 10 faltou passar o primeiro parâmetro da função mysqli carry como conexão. Então vamos colocar aqui a variável conexão, salvar e recarregar novamente. Então agora foi executado e redirecionado com sucesso. Vamos ver aqui no nosso banco. Então vou executar select asterisco from usuário. Dou um executar. Então reparem que ele inseriu o usuário canal TI, a minha senha criptografada em MD5, o nome de usuário e a data de cadastro. E a nossa consulta de inserção já está tudo certo. Falta agora fazermos as validações para não deixarmos sempre exibindo esses diálogos. Volto no Sublime Text. Então, o cadastrar está ok. Vou para o arquivo cadastro.php. Então, aqui onde eu tenho o bloco de cadastro efetuado, vou fazer uma validação. Então, antes da div, vou abrir a tag do PHP, fechá-la. Antes de tudo, iniciar a sessão aqui no começo. Então, abro a tag do PHP, session underline start, que já estamos prontos para trabalhar com sessão. Voltando aqui no cadastrar.php, reparem que criamos uma sessão para quando o usuário existir, chamada de usuário existe, e outra para quando o cadastro der tudo certo, chamada de status underline cadastro. Então, volto aqui para o cadastro.
e vou fazer um if. If $_session status cadastro. No caso eu não preciso colocar igual a true, pois o PHP já entende que só vai cair no if se esse trecho for true. Então coloco os dois pontos, que funciona igual a chaves nesse caso, e depois do fechamento da div, fecho aqui com endIf. Então endIf. Vou dar um tab para identar e fechar a tag do PHP. Depois do endIf vou precisar dar um set nessa seção para não ficar exibindo sempre a mensagem. Então um set $_session status _cadastro. Recarrego a página e essa mensagem já não está sendo exibida, somente a de usuário já existe e está sendo exibida. Então, para o usuário já existe, vamos fazer a mesma coisa. Então, abro aqui novamente a tag do PHP, faço um if para verificar se o $_session usuário _existe, dois pontos, e no fim da div vou fechar com o endIf e utilizar o unset nessa seção. Então, unset $_session usuário _existe. Fecho a tag do PHP, salvo o arquivo, volto para o meu navegador, recarrego a página, recarrego mais uma vez. Dessa forma, ele limpa a seção e deixa tudo do zero. Então, essa página de cadastro, acessando pela primeira vez, ela vai estar dessa forma. Então, vou informar agora um usuário que já existe, que é o canal TI. Então, o nome vou colocar canal TI novamente, usuário canal TI e uma senha qualquer, 1, 2, 3, 4. Clico em cadastrar. Reparem que ele falou o usuário escolhido já existe. Então, vamos voltar aqui no MySQL Workbench, dar um select e vermos que ele não inseriu. Então, está correto. Fizemos a validação para verificar se o usuário existe e barramos de criar um usuário que já existe. Então vou colocar aqui agora um outro nome, vai ser Pedro, usuário Pedrinho, senha 123. Dou um cadastrar. Reparem que o cadastro foi efetuado com sucesso. Vou voltar aqui no Workbench, executar a query e reparem que o Pedrinho foi inserido com sucesso. E a mensagem dada foi cadastro efetuado. Faça login informando o seu usuário e senha. Então pessoal, o nosso sistema de cadastro está pronto. Agora vamos fazer o teste para logar. Então clico aqui no link, caio na página de login e vou entrar com o meu usuário, canal TI e a senha 123. Clico em entrar, reparem que entrou certinho no painel. Por fim, podemos fazer uma alteração agora nesse arquivo painel.php. Para informar o nome do usuário e não mais o login. Para isso, vamos acessar o Sublime, abrir o arquivo login.php. Depois da validação que se existe usuário, vamos criar uma variável chamada usuário _bd igual mysql fetch assoc, passar o result. E aqui na nossa query, vamos trocar ao invés de usuário, vamos pegar o nome. Então troco para nome. E agora a nossa session usuário vai se chamar nome, pegando a variável usuário _bd, abre e fecha colchete, entre parênteses, nome. Vou alterar o arquivo verifica _login também, para não verificar mais a seção usuário, e sim nome. Então salvo o arquivo, vou logar novamente, e agora temos o nome do usuário passado aqui. Para finalizar, vou fazer um outro cadastro do zero. Então clico em sair. Reparem que aqui não temos o link para a página de cadastro. Vou colocar aqui um link bem simples para jogar para a página de cadastro e você pode editar à vontade. Então volto aqui para o Sublime, abro o arquivo index.php. Antes do entrar, vou criar uma div com class field. Fecho ela e vou criar um href. No href vamos colocar cadastro.php e o texto cadastrar. E fecho o A. Volto para o navegador, recarrego a página e agora temos aqui a possibilidade de clicar em cadastrar. Aí fica a seu critério de estilizar esse campo aqui. Clico nele, então clicando vou para a página de cadastro agora. Vou criar uma nova conta com o nome Jennifer, usuário Jennifer. E senha 123. Clico em cadastrar. Então, cadastro efetuado com sucesso. Para fazer login, clico aqui e vou logar com a Jennifer e a senha 123. Entro aqui e estou logado corretamente no painel. Tranquilo, pessoal? Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do sistema de cadastro com PHP e MySQL. Então, um grande abraço, valeu!